O livro de Gessar, o livro dos justos. Parte 17. Capítulo 57. Os filhos de Esaú fazem guerra aos filhos de Jacó. E foi depois que os filhos de Esaú travaram guerra com os filhos de Jacó, em Hebrom, e Esaú ainda estava deitado morto e não enterrado. A batalha foi pesada entre eles, e os filhos de Esaú foram derrotados diante dos filhos de Jacó, e os filhos de Jacó mataram uma quantidade enorme dos filhos de Esaú, 80 homens, e não morreu nenhum do povo dos filhos de Jacó, e a mão de José prevaleceu sobre todas as pessoas dos filhos de Esaú, e ele tomou Zepo, filho de Ulifaz, o filho de Esaú e 50 de seus homens em cativeiro, e ele prendeu-os com correntes de ferro, e deram-lhes na mão dos seus servos para trazê-los para Mitzraim, Egito. E quando os filhos de Jacó tinham aprisionado Zepo e seu povo, todos os da casa de Esaú que permaneceram, ficaram com muito medo por suas vidas, pois que eles também seriam tomados em cativeiro, e todos eles fugiram com Ulifaz, o filho de Esaú, e seu povo, com o corpo de Esaú, e eles foram na estrada para a montanha de Seir. E eles reuniram-se em Seir, e eles enterraram Esaú em Seir, mas eles não tinham trazido sua cabeça com eles para Seir, pois ela foi enterrada no lugar onde a batalha ocorreu em Hebrom. E aconteceu que quando os filhos de Esaú tinham fugido dos filhos de Jacó, os filhos de Jacó perseguiram-nos até as fronteiras de Seir, mas eles não mataram um único homem dentre eles, pois o corpo de Esaú que eles levavam consigo aumentou sua confusão. Então eles fugiram e os filhos de Jacó voltaram, e vieram para o lugar onde seus irmãos estavam em Hebrom, e lá permaneceram naquele dia, e no dia seguinte até que eles descansaram da batalha. E no terceiro dia, os filhos de Esaú reuniram todos os filhos de Seir, o Oreu, e eles reuniram todos os filhos do Oriente, uma multidão de pessoas como a areia do mar, e foram a Mitzraim para lutar com José e seus irmãos, a fim de livrar seus irmãos. E José, e todos os filhos de Jacó ouviram dizer que os filhos de Esaú e os seus filhos do Oriente vinham até eles para a batalha para livrar seus irmãos. José e seus irmãos e os homens fortes de Mitzraim saíram e lutaram na cidade de Ramsés, e José e seus irmãos travaram uma tremenda batalha entre os filhos de Esaú e os filhos do Oriente. E eles mataram deles 600.000 homens, e mataram entre todos eles os valentes dos filhos de Seir, o Oreu, somente alguns permaneceram. E eles mataram também muitos dos filhos do Oriente e dos filhos de Esaú, e Ulifaz o filho de Esaú e os Oriente todos fugiram de diante de José e seus irmãos. E José e seus irmãos perseguiram-nos até que eles chegassem a Sucote, e eles ainda mataram deles a 30 homens em Sucote, e o restante fugiu, e eles fugiram cada um para a sua cidade. E José e seus irmãos e os valentes de Mitzraim voltaram com alegria e júbilo de coração, pois que eles tinham ferido todos os seus inimigos. E Zepo, o filho de Elifaz, e seus homens, ainda eram escravos em Mitzraim dos filhos de Jacó, e aumentaram suas dores. E quando os filhos de Esaú e os filhos de Seir retornaram à sua terra, os filhos de Seir viram que eles tinham todos caídos nas mãos dos filhos de Jacó e o povo de Mitzraim, por causa da batalha dos filhos de Esaú. E os filhos de Seir disseram aos filhos de Esaú: vocês já viram, e assim vocês sabem que esta campanha foi por vossa causa, e nenhum homem poderoso ou um adepto na guerra nos restou. Agora, portanto, vão de nossa terra, vai de nós para a terra de Canaã, a terra de habitação de seus pais, portanto seus filhos devem herdar os efeitos dos nossos dias futuros. E os filhos de Esaú não ouviram os filhos de Seir, e os filhos de Seir consideraram fazer a guerra com eles. E os filhos de Esaú secretamente foram ao rei Angeas da África, que o mesmo é de Inhabá, dizendo: envie até nós alguns dos teus homens, e deixe-os chegar até nós, e nós vamos lutar juntamente contra os filhos de Seir, o Oreu, pois que eles resolveram lutar conosco, para nos expulsar da terra. E Angeas o rei de Dinhabá, assim fez, pois ele era naqueles dias, amigável aos filhos de Esaú. E Angeas enviou 500 valentes de infantaria para os filhos de Esaú, e 800 de cavalaria. E os filhos de Seir foram aos filhos do Oriente, e até os filhos de Midian, dizendo: vocês viram o que os filhos de Esaú fizeram a nós, sobre o qual fomos quase todos destruídos em sua batalha com os filhos de Jacó. Agora, portanto, vem até nós e ajuda-nos, e nós vamos combatê-los juntos, e nós vamos expulsá-los da terra.
e vingar a causa de nossos irmãos que morreram esta causa em sua batalha com seus irmãos, os filhos de Jacó. E todos os filhos do Oriente ouviram os filhos de Seir, e eles vieram-lhes em cerca de 800 homens com espadas desembainhadas, e os filhos de Esaú lutaram com os de Seir nesse momento no deserto de Parã. E os filhos de Seir, então, prevaleceram sobre os filhos de Esaú, e os filhos de Seir mataram nesse dia dos filhos de Esaú nessa batalha, cerca de 200 homens do povo do rei de Angeias de Dinhabá. E no segundo dia os filhos de Esaú vieram novamente para combater uma segunda vez com os filhos de Seir, e na batalha feriram os filhos de Esaú nesta segunda vez, muito devido aos filhos de Seir. E quando os filhos de Esaú viram que os filhos de Seir foram mais poderosos do que eles foram, alguns homens dos filhos de Esaú viraram-se e ajudaram os filhos de Seir, seus inimigos. E lá caíram ainda do povo dos filhos de Esaú na segunda batalha 58 homens do povo do rei Angés, de Dinhabá. E no terceiro dia, os filhos de Esaú viram que alguns dos seus irmãos tinham virado para lutar contra eles na segunda batalha, e os filhos de Esaú choraram quando eles ouviram isto. E eles disseram: o que faremos a nossos irmãos que se viraram contra nós para ajudar aos filhos de Seir nossos inimigos? E os filhos de Esaú novamente foram ao rei de Angeias de Dinhabá, dizendo: envie para nós novamente outros homens, para que com eles que possamos lutar contra os filhos de Seir, pois foram já 2 vezes mais pesados do que nós fomos. E Angeias novamente enviou para os filhos de Esaú cerca de 600 homens valentes, e eles vieram para ajudar os filhos de Esaú. E dentro de 10 dias, os filhos de Esaú novamente travaram guerra com os filhos de Seir no deserto de Parã, e a batalha foi muito severa sobre os filhos de Seir, e os filhos de Esaú prevaleceram neste momento sobre os filhos de Seir, e os filhos de Seir foram derrotados diante dos filhos de Esaú, e os filhos de Esaú mataram dentre eles cerca de 2.000 homens. E todos os homens poderosos dos filhos de Seir morreram nessa batalha, e lá permaneceram apenas seus filhos que foram deixados em suas cidades. Midian e todos os filhos do Oriente fugiram da batalha, e eles deixaram os filhos de Seir, e fugiram quando viram que a batalha fora severa sobre eles, e os filhos de Esaú perseguiram todos os filhos do Oriente até que chegaram às suas terras. E os filhos de Esaú mataram ainda deles cerca de 250 homens, e das pessoas dos filhos de Esaú caíram cerca de 30 homens, mas este mal veio sobre eles através de seus irmãos voltando-se para ajudar os filhos de Seir, o Oreu. E os filhos de Esaú novamente ouviram os maus feitos de seus irmãos e eles novamente lamentaram muito devido a isso. E veio passar depois da batalha, que os filhos de Esaú voltaram, e vieram para casa em Seir, e os filhos de Esaú mataram aqueles que haviam permanecido na terra dos filhos de Seir, e eles também mataram suas esposas e as crianças, e eles não deixaram uma alma viva exceto 50 jovens rapazes e donzelas quem eles deixaram viver, e os filhos de Esaú não os mataram. E os rapazes se tornaram seus escravos e donzelas tomaram como esposas. E os filhos de Esaú habitaram no lugar dos filhos de Seir e eles herdaram suas terras e tomaram posse dela. E os filhos de Esaú tomaram todos os pertences da terra dos filhos de Seir, também seus rebanhos, seus bois e seus bens e todos os pertences dos filhos de Seir, pegaram os filhos de Esaú, e os filhos de Esaú habitaram em Seir no lugar dos filhos de Seir até este dia. E os filhos de Esaú dividiram a terra em divisões para os 5 filhos de Esaú, de acordo com suas famílias. E aconteceu naqueles dias, que os filhos de Esaú resolveram coroar um rei sobre eles na terra dos quais se tornaram possuidores. E eles disseram entre si: não é assim, pois ele reinará sobre nós em nossa terra, e estaremos sob o seu conselho, e ele deverá lutar nossas batalhas contra os nossos inimigos, e assim fizeram. E todos os filhos de Esaú juraram, dizendo, que nenhum dos seus irmãos deve reinar sobre eles, mas um homem estranho que não é de seus irmãos, pois as almas de todos os filhos de Esaú amarguraram cada homem contra seu filho, irmão e amigo, em virtude do mal por eles sustentado de seus irmãos quando eles lutaram com os filhos de Seir. Por conseguinte, os filhos de Esaú juraram, dizendo, que daquele dia em diante, não seria escolhido um rei de seus irmãos, mas uma de uma terra estranha, até este dia. E havia lá um homem do povo de Angés, rei de Dinhabá, seu nome era Bela, o filho de Beor, que era um homem muito valente, belo e sábio em toda sabedoria, e um homem de senso e conselho, e não havia nenhuma das pessoas de Angés como ele.
E os filhos de Esaú levaram e ungiram-no, e coroaram-no como rei. E eles curvaram-se a ele, e disseram-lhe, que viva o rei, que viva o rei. E espalhou-se a notícia, e trouxeram-lhe cada homem, brincos de ouro e prata ou anéis ou braceletes, e eles fizeram dele muito rico em prata e ouro, em pedras de ônix e obdelium, e eles fizeram um trono real, e colocaram uma coroa na sua cabeça. Eles construíram um palácio para ele, e ele morava nele e ele tornou-se rei sobre todos os filhos de Esaú. E o povo de Angeias retornou de sua batalha dos filhos de Esaú, e voltaram a seu mestre em Dinhabá. E Bela reinou sobre os filhos de Esaú 30 anos, e os filhos de Esaú habitavam na terra em vez dos filhos de Seir, e eles habitaram com segurança em seu lugar até este dia. Capítulo 58. Faraó morre e o governo do Egito recai sobre José. E aconteceu no 32º ano dos israelitas terem ido a Mitzraim, Egito, que é o ano 71 da vida de José, morreu o rei Faraó, e Magrom seu filho reinou em seu lugar. E Faraó mandou José antes de sua morte, ser como um pai para seu filho Magrom, e que Magrom deveria estar sob o cuidado de José, e sob o seu conselho. E toda Mitzraim consentiram isto, ao qual José deveria ser rei sobre eles, pois todos os egípcios amavam José, até o dia em que Magrom, o filho do Faraó, sentou-se no trono do seu pai, e ele se tornou rei naqueles dias. Magrom tinha 41 anos de idade quando ele começou a reinar, e 40 anos ele reinou no Egito, e todo o Egito chamou seu nome Faraó, como era seu costume no Egito para cada rei que reinava sobre eles. E aconteceu que ao Faraó reinar no lugar de seu pai, ele colocou as leis do Egito e todos os assuntos de governo, na mão de José, como seu pai tinha comandado a ele. E José tornou-se rei sobre o Egito, pois ele governou sobre o Egito, e todo o Egito estava sob seus cuidados, e sob o seu conselho. Todo o Egito inclinava-se a José após a morte de Faraó, e eles o amaram muito. Mas haviam algumas pessoas entre eles, que não gostavam dele, dizendo, nenhum estranho deve reinar sobre nós. Ainda assim todo o governo do Egito estava atribuído naqueles dias a José. Após a morte do Faraó, ele era o regulador, fazendo como ele gostava em toda a terra, sem qualquer um interferir. E todo o Egito estava sob os cuidados de José, e José fez guerra com seus inimigos que os cercavam, e ele os subjugou. Também toda a terra e todos os filisteus, até as fronteiras de Canaã José subjugou, e eles estavam todos sob seu poder, e eles pagavam um imposto anual para José. E o rei Faraó do Egito sentou-se no seu trono no lugar de seu pai, mas ele estava sob o controle e conselho de José, como ele estava antes sob o controle de seu pai. Nem ele reinou, na terra do Egito, mas José reinou sobre todo o país do Egito até o grande rio Perate. E José foi bem-sucedido em todos os seus caminhos, e Deus estava com ele, e concedeu a José adicional sabedoria, e honra, e amor a ele dado pelos corações dos egípcios, e em toda a terra. E José reinou sobre todo o país 40 anos. E todos os países dos filisteus, e Canaã, e Sidom e do outro lado do Jordão, trouxeram presentes a José todos os seus dias, e todo o país estava na mão de José, e eles trouxeram-lhe um tributo anual como foi regulamentado, pois José tinha lutado contra todos os seus inimigos da vizinhança e subjugá-los, e o país inteiro estava na mão de José, e José sentou-se com segurança no seu trono no Egito. E também todos os seus irmãos filhos de Jacó habitaram firmemente na terra, todos os dias de José, e eles foram frutíferos e multiplicaram-se excessivamente na terra, e serviram a Deus todos os dias, como seu pai Jacó tinha comandado-os. E aconteceu ao final de muitos dias e anos, quando os filhos de Esaú habitavam calmamente em suas terras com Bela, seu rei, que os filhos de Esaú foram frutíferos e multiplicaram-se na terra. E eles decidiram ir e lutar com os filhos de Jacó e todo o Egito, para livrar seu irmão Zepo, filho de Ulifaz e seus homens, pois eles ainda eram naqueles dias escravos de José. E os filhos de Esaú foram a todos os filhos do Oriente, e eles fizeram a paz com eles, e todos os filhos do Oriente vieram para ir com os filhos de Esaú ao Egito para a batalha. E vieram também do povo de Angés, rei de Dinhabá, e eles também enviaram os filhos de Ismael. E eles também vieram a eles. E todas estas pessoas reuniram-se e vieram a ser para ajudar os filhos de Esaú em sua batalha. E este acampamento foi muito grande em pessoas, numeroso como a areia do mar.
cerca de 800.000 homens, infantaria e cavalaria, e todas estas tropas foram ao Egito para lutar com os filhos de Jacó, e eles acamparam em Ramsés. E José foi com seus irmãos e com os valentes do Egito, cerca de 600 homens, e lutaram com eles na terra de Ramsés, e os filhos de Jacó nesse momento novamente lutaram com os filhos de Esaú, no ano 50 da vida dos filhos de Jacó no Egito, que é o 30º ano do reinado de Bela sobre os filhos de Esaú em Seir. E Deus entregou todos os homens poderosos de Esaú, e os filhos do Oriente na mão de José e seus irmãos, e o povo dos filhos de Esaú e as crianças do Oriente foram derrotados diante de José. E do povo de Esaú e os filhos do Oriente que foram massacrados, caíram diante dos filhos de Jacó aproximadamente 200.000 homens, e seu rei, Bela, o filho de Beor, caiu com eles na batalha. E quando os filhos de Esaú viram que seu rei tinha caído na batalha e estava morto, suas mãos enfraqueceram-se no combate. E José e seus irmãos e todo o Egito ainda estavam prevalecendo sobre as pessoas da casa de Esaú, e as pessoas de Esaú tiveram medo dos filhos de Jacó e fugiram diante deles. E José e seus irmãos e todo o Egito perseguiram-nos por um dia de viagem, e feriram ainda deles cerca de 300 homens, continuando a derrotá-los na estrada, e eles mais tarde voltaram. E José e todos os seus irmãos voltaram ao Egito, nenhum homem faltava deles, mas dos egípcios lá caíram 12 homens. E quando José retornou ao Egito, ele ordenou que Zepo e seus homens fossem adicionalmente presos, e eles prenderam-nos em ferros, aumentando sua dor. E todo o povo dos filhos de Esaú e dos filhos do Oriente voltou em vergonha cada um para sua cidade, pois todos os homens poderosos que estavam com eles tinham caído no campo de batalha. E quando os filhos de Esaú viram que seu rei havia morrido em batalha, eles tomaram um homem do povo dos filhos do leste, seu nome era Elbabe, filho de Zarache, da terra de Botzá, e eles levaram-no para reinar sobre eles em vez de Bela, seu rei. E Elbabe sentou-se no trono de Bela como rei em seu lugar, e Elbabe reinou em Edom ao longo de todos os filhos de Esaú 10 anos, e os filhos de Esaú não mais lutaram com os filhos de Jacó daquele dia em diante, pois os filhos de Esaú sabiam o valor dos filhos de Jacó e eles tinham muito medo deles. Mas desse dia em diante os filhos de Esaú odiaram os filhos de Jacó, e o ódio e inimizade foram muito fortes entre eles todos os dias, até este dia. E aconteceu depois disso, no final de 10 anos, Elbabe, filho de Zarache, de Botzá, morreu e os filhos de Esaú tomaram um homem cujo nome era Xusam, da terra de Temã, e fizeram dele rei sobre eles em vez de Elbabe, e reinou Xusam em Edom sobre todos os filhos de Esaú por 20 anos. E José, rei do Egito, e seus irmãos e todos os filhos de Israel habitaram com segurança no Egito naqueles dias, juntamente com todos os filhos de José e seus irmãos, não tiveram qualquer entrave ou acidente na terra do Egito naquela época, descansou da guerra nos dias de José e seus irmãos. Capítulo 59. A posteridade de Jacó no Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que habitaram no Egito, que tinham vindo com Jacó, todos os filhos de Jacó que vieram ao Egito, cada homem com seu agregado familiar. Os filhos de Lé foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon e sua irmã Diná. E foram os filhos de Raquel, José e Benjamim. E foram os filhos de Zilpa, a serva de Lé, Gade e Azer. E os filhos de Bila, a serva de Raquel, foram Dan e Naftali. E estes foram seus descendentes que nasceram em Canaã, antes deles virem ao Egito com seu pai Jacó. Filhos de Ruben foram Chanoche, Palu, Chetzon e Carmi. E os filhos de Simeão foram Yemuel, Yamin, Oad, Yashin, Zochar e Shaul, filho da mulher cananeia. E os filhos de Levi foram Gerson, Queate e Merari e sua irmã Joquebede, que nasceu em sua ida ao Egito. E os filhos de Judá foram Onã, Shelah, Perez e Zarache. E e Onã morreram na terra de Canaã, e os filhos de Perez foram Xesron e Shamu. E os filhos de Issacar foram Tola, Puvá, Iov, Jó, e Shorum. E os filhos de Zebulon foram Sered, Elon e Asriel, e o filho de Dan foi Shuzim. E os filhos de Naftali foram Yazel, Guni, e Etzer e Shilon. E os filhos de Gad foram Zipion, Shagi, Shuni, Esbon, Eri, Arudi e Areli. E os filhos de Azeru foram Iná, e Ishva, e Ishvi, Berá e sua irmã Serache. E os filhos de Beriá foram Sheber e Malxiel.
E os filhos de Benjamim foram Bela, Becher, Asbel, Gera, Naamã, Ashi, Roxe, Mupim, Chupim e Ode. E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram Manassé e Efraim. E todas as almas que saíram de lombos de Jacó foram 70 almas. Estas são as que vieram com Jacó seu pai até o Egito para morar lá. E José e todos os seus irmãos habitaram com segurança no Egito, e eles comeram do melhor do Egito todos os dias da vida de José. E José viveu na terra do Egito 93 anos, e José reinou sobre todo o Egito 80 anos. E quando os dias de José estavam terminados e estava prestes a morrer, ele chamou por seus irmãos e toda a casa de seu pai, e todos eles vieram juntos e sentaram-se diante dele. E José disse a seus irmãos e a toda a casa de seu pai: Eis que eu morrerei, e Deus certamente irá visitá-los, e vos levará à terra que ele jurou a seus pais para dar-lhes. E quando Deus os visitar para vos levar daqui à terra de seus pais, então levem meus ossos com vocês daqui. E José fez os filhos de Israel jurarem a sua semente depois dele, dizendo: Deus vai certamente visitá-los, e vocês devem levar meus ossos com vocês daqui. E aconteceu que José morreu nesse mesmo ano, o ano 71 da vinda dos israelitas ao Egito. E José tinha 110 anos de idade quando morreu na terra do Egito, e todos seus irmãos e todos os seus servos embalsamaram José, como era seu costume, e seus irmãos e todo o Egito choraram por ele 7 dias. E eles colocaram José em um caixão cheio de especiarias e todo tipo de perfume, e enterrou ele ao lado do rio, que é Sior, e seus filhos e todos os seus irmãos e toda a casa de seu pai fizeram luto por ele de 7 dias. E aconteceu da morte de José, que todos os egípcios começaram naqueles dias a criar regras sobre os filhos de Israel, e o faraó, rei de Mitzraim, Egito, que reinou no lugar de seu pai, tomou todas as leis do Egito e conduziu todo o governo do Egito sob o seu conselho, e ele reinou com segurança sobre o seu povo. Capítulo 60. Zepo, filho de Elifaz, filho de Esaú, escapa do Egito. E quando virou o ano, sendo o ano 72 da vinda dos israelitas ao Egito, após a morte de José, Zepo, filho de Elifaz, filho de Esaú, fugiu do Egito, ele e seus homens, e foram embora. E eles foram para a África, que é de Inhabá, para o rei de Angeias da África, e recebeu Angeias a eles com muita honra, e ele fez Zepo o capitão do seu exército. E Zepo encontrou favor aos olhos de Angeias, e aos olhos de seu povo, e Zepo foi capitão do exército do rei Angeias da África por muitos dias. E Zepo seduziu o rei Angeias da África para coletar todo o seu exército, para ir e lutar com os Mitsi, egípcios, e com os filhos de Jacó e vingar a causa de seus irmãos. Mas Angeias não escutou Zepo para fazer isto, pois sabia Angeias da força dos filhos de Jacó, e o que eles tinham feito a seu exército em sua guerra com os filhos de Esaú. E Zepo foi naqueles dias muito grande aos olhos de Angeias, e aos olhos de todo o seu povo, e ele continuamente seduziu-os para fazer a guerra contra o Egito, mas eles não foram. E aconteceu naqueles dias de que houve na terra de Chitim um homem na cidade de Puzina, cujo nome era Uzu, e ele se tornou degenerado e deificado pelos filhos de Chitim, e o homem morreu e não tinha nenhum filho, apenas uma filha, cujo nome era Enia. E a donzela era extremamente bela e inteligente, lá não foi vista nenhuma como ela pela beleza e sabedoria em toda a terra. E o povo do rei Angeias da África viu, e vieram e a elogiaram para ele, e Angeias foi até os filhos de Chitim, e pediu para levá-la como esposa. E as pessoas de Chitim consentiram em dá-la a ele como mulher. E quando os mensageiros de Angeias estavam retornando da terra de Chitim para tomar sua viagem, eis que os mensageiros do rei Turnus de Bebentu veio para Chitim, pois o rei Turnus de Bebentu também enviou seus mensageiros para pedir Ania para ele, para tomá-la para si como esposa, pois todos os seus homens tinham também elogiado ela para ele, portanto ele enviou todos os seus servos até ela. E os servos de Turnus vieram para Chitim, e eles pediram por Ania, para ser levada até Turnus seu rei como esposa. E o povo de Chitim disse-lhes: Nós não podemos dar-lhe, porque Angeias rei da África desejou levá-la até ele como esposa antes de você vir, e por isto tivemos que dar ela a ele, e agora, por conseguinte, não podemos privar Angeias da donzela, para dá-la a Turnus. Pois nós temos muito medo de Angeias,
pois ele pode vir em batalha contra nós e nos destruir, e Turnus seu mestre não será capaz de nos libertar de sua mão. E quando os mensageiros do Turnus ouviram todas as palavras dos filhos de Chitim, eles voltaram para seu mestre, e disseram-lhe todas as palavras dos filhos de Chitim. E os filhos de Chitim enviaram um memorial para Angés, dizendo: Eis que Turnus foi até Enia para levá-la para ele como esposa, e não podemos atender a ele, e ouvimos que ele recolheu todo o seu exército para ir à guerra contra ti, e ele tem a intenção de passar a estrada de Sardunia para lutar contra o teu irmão Locus, e depois que ele virá para lutar contra ti. E Angés ouviu as palavras dos filhos de Chitim que mandaram-lhe no registro, e sua raiva foi estimulada, e ele levantou-se e reuniu um exército inteiro e veio através das ilhas do mar, a estrada para Sardunia, até seu irmão Locus, rei de Sardunia. E Niblos, o filho de Locus, ouviu que seu tio Angés estava chegando, e ele saiu para encontrá-lo com um pesado exército, e ele beijou e abraçaram-se. Niblos disse a Angés: Tu o perguntaste sobre meu pai, após seu bem-estar, então eu vou contigo para lutar com Turnus, peço-te por ele, que me faças capitão do seu exército. E Angés assim fez, e ele veio a seu irmão, e seu irmão veio encontrá-lo, e ele perguntou-lhe sobre seu bem-estar. E Angés perguntou a seu irmão Lucus sobre seu bem-estar, e para tornar seus filhos capitão Niblos do seu exército, e Lucus assim fez. E Angés e seu irmão Lucus levantaram-se e eles foram em direção de Turnus à batalha, e lá foi com eles um grande exército e um povo numeroso. E eles vieram em navios, e eles vieram à província de Astorache, e eis que o Turnus veio em direção a eles, porque eles saíram para Sardunia para destruí-la, e depois a passar de lá para Angés, para lutar com ele. E Angés e seu irmão Lucus encontraram Turnus no vale de Canopia, e a batalha foi forte e poderosa entre eles naquele lugar. E a batalha foi grave a Lucus rei de Sardunia, e todo o seu exército caiu, e Niblos, seu filho, também caiu nessa batalha. E seu tio Angés comandou seus servos, e eles fizeram um caixão dourado para Niblos e o colocaram nele, e Angés novamente travou batalha contra Turnus, e foi Angés mais forte do que ele, e matou ele, e ele derrotou todo o seu povo ao fio da espada. E Angés vingou a causa de Niblos, filho do seu irmão, e a causa do exército de seu irmão Lucus. E quando morreu Turnus, as mãos daqueles que sobreviveram na batalha tornaram-se fracos, e fugiram diante de Angés e Lucus, seu irmão. E Angés e seu irmão Lucus perseguiram-nos até ao alto da estrada, que é entre Alpanu e Romá, e eles massacraram o exército inteiro de Turnus ao fio da espada. E Lucus rei de Sardunia comandou seus servos para que eles fizessem um caixão de latão, em que eles deveriam colocar no corpo de seu filho Niblos, e eles enterraram-no naquele lugar. E construíram-lhe uma torre alta no alto da estrada, e chamaram seu nome após o nome de Niblos até este dia, e eles também enterraram Turnus, rei de Bibentu, lá naquele lugar com Niblos. E eis que após o alto da estrada, entre Alpanu e Romá, o túmulo de Niblos é de um lado, e o túmulo de Turnus do outro, e um pavimento entre eles até este dia. E quando Niblos foi enterrado, Lucus seu pai retornou com seu exército para sua terra de Sardunia, e Angés seu irmão, o rei da África, foi com seu povo até a cidade de Bibentu, ou seja, a cidade de Turnus. E os habitantes de Bibentu ouviram falar de sua fama, e eles tiveram muito medo dele, e eles saíram para encontrá-lo com choro e súplica. E os habitantes de Bibentu pediram a Angés para não os matar nem destruir sua cidade, e assim fez, pois Bibentu era naqueles dias tida como uma das cidades dos filhos de Chitim. Assim, ele não destruiu a cidade. Mas daquele dia em diante as tropas do rei da África iriam para Chitim para despojá-la e saqueá-la, e sempre que eles foram, Zepa o capitão do exército de Angés ia com eles. E aconteceu depois disto que Angés voltou com seu exército. E eles vieram para a cidade de Puzina, e Angés tomou dali Ania, a filha de Uzu, como esposa e a trouxe à sua cidade na África. Capítulo 61. Guerras e contendas das nações da África com Zepo. E nesse tempo o rei Faraó do Egito comandou a todo o seu povo, a fazer para ele, um palácio forte no Egito. E também comandou os filhos de Jacó para auxiliar os egípcios no edifício. E os egípcios fizeram um bonito e elegante palácio para uma habitação real, e ele morou ali, e ele renovou seu governo,
e reinou com segurança. E Zebulon, filho de Jacó, morreu naquele ano, que é o ano 72 da vinda dos israelitas para o Egito, e Zebulon morreu com 114 anos, e foi colocado em um caixão e dado nas mãos de seus filhos. E no ano 75 morreu seu irmão Simeão, e ele tinha 120 anos de idade na sua morte, e ele também foi colocado em um caixão e dado nas mãos de seus filhos. E Zepo, filho de Ulifaz, o filho de Esaú, capitão do exército do rei Angeas, rei de Dinhebar, ficou ainda diariamente seduzindo Angeas para se preparar para a batalha, e lutar com os filhos de Jacó no Egito, e Angeas não estava disposto a fazer isto, pois seus servos tinham contado a ele todo o poder dos filhos de Jacó, o que eles tinham lhes feito em sua batalha com os filhos de Esaú. E Zepo ficou naqueles dias diariamente seduzindo Angeas para lutar com os filhos de Jacó. E depois de algum tempo Angeas ouviu a Zepo, e consentiu lutar com os filhos de Jacó no Egito, e Angeas organizou todo o seu povo, um povo numeroso como a areia do mar, e formou para ir à batalha no Egito. E entre os servos de Angeas, havia um jovem de 15 anos de idade, Balaão era o seu nome, filho de Beor, e o jovem era muito sábio e entendido na arte de bruxaria. E Angeas disse a Balaão: conjure por nós, eu te peço, através da bruxaria, para que possamos saber quem vai prevalecer nesta batalha ao qual estamos indo. E Balaão ordenou que eles devessem trazer cera, e ele fez semelhante a carros e cavaleiros representando o exército de Angeas e o exército do Egito, e ele colocou-os nas águas astuciosamente preparadas para aquele propósito, e ele pegou em sua mão os ramos de murtas, e exerceu sua astúcia, e juntou a eles sobre a água, e lá apareceu-lhe na água as imagens do exército de Angeas caindo diante dos egípcios e os filhos de Jacó. Balaão disse isto a Angeas, e desesperado, ele não se armou para ir ao Egito à batalha, e ficou em sua cidade. E quando Zepo, o filho de Ulifaz, viu que Angeas desesperou-se em ir adiante à batalha com os egípcios, Zepo fugiu de Angeas da África, e ele veio a Chitim. E todo o povo de Chitim receberam-no com muita honra, e eles o contratou para lutar suas batalhas todos os dias, e Zepo tornou-se extremamente rico naqueles dias, e as tropas do rei da África ainda se propagaram naqueles dias, e os filhos de Chitim reuniram-se e foram para Cuptizia por causa das tropas do rei Angeas da África, que estavam avançando sobre eles. E um dia Zepo perdeu um novilho jovem, e ele foi para procurá-lo, e ele ouviu algo sobre a montanha. E Zepo foi até lá e olhou, e eis que havia uma grande caverna na parte inferior da montanha, e havia uma grande pedra na entrada da caverna, e Zepo retirou a pedra e ele entrou na caverna, e ele olhou, e eis que um animal grande estava devorando o novilho. Do meio para cima se assemelhava a um homem, e do meio para baixo ele se assemelhava a um animal. E Zepo foi contra o animal e matou com suas espadas. E os habitantes de Chitim ouviram falar disto, e eles muito exultaram, e eles disseram: o que vamos fazer a este homem que matou este animal que devorou nosso gado? E todos eles reuniram-se para consagrar um dia no ano a ele, e chamaram o seu nome Zepo por causa de seu nome, e trouxeram-lhe ofertas de bebida ano após ano naquele dia, e eles trouxeram-lhe presentes. Naquela época, Yania, a filha de Uzu, esposa do rei Angeas, ficou doente, e sua doença foi fortemente sentida por Angeas e seus oficiais. E Angeas disse a seus homens sábios: o que eu faço a Yania, e como eu a curarei de sua doença? E seus homens sábios disseram-lhe: porque o ar do nosso país não é como o ar da terra de Chitim, e a nossa água não é similar à água deles, por isso então a rainha ficou doente. Pois através da mudança de ar e água ela ficou doente, e também porque em seu país ela bebeu a água que veio de Purmá, que seus antepassados tinham trazido até lá com pontes. E Angeas comandou seus servos, e trouxeram-lhe carregamentos de águas de Purmá pertencentes a Chitim, e eles testaram essas águas, e todas as águas das terras da África, e viram que estas águas eram mais leves do que as águas da África. Angeas viu isto, e comandou todos os seus oficiais para reunir os cortadores de pedras, em milhares e dezenas de milhares. E eles cortaram pedras sem números, e os construtores vieram, e eles construíram uma ponte extremamente forte, e eles transmitiram as fontes de águas da terra de Chitim para a África, e as águas foram para Yania, a rainha, e para todas as suas ocupações, para beber e para cozinhar, lavar-se e banhar-se, e para regar todas as sementes das quais alimentos podiam ser obtidos, e todos os frutos da terra.
E o rei ordenou que deveriam ser levados do solo de Chitim em grandes navios, e eles trouxeram as pedras para construir, e os construtores construíram palácios para Ania, e a rainha ficou curada de sua doença. E na Revolução do Ano, as tropas da África continuaram vindo à terra de Chitim para saquear como de costume, e Zepo, filho de Ulifaz, ouviu seu relatório, e ele deu ordens a respeito deles, e lutou com eles, e eles fugiram de diante dele, e ele livrou a terra de Chitim deles. E os filhos de Chitim viram o valor de Zepo, e resolveram fazer Zepo rei sobre eles, e ele tornou-se rei sobre eles, e enquanto ele reinou, eles subjugaram os filhos de Tubal e todas as ilhas circundantes. E seu rei Zepo foi o cabeça, e fizeram a guerra com as ilhas de Tubal, e eles subjugou-os, e quando eles voltaram da batalha renovaram seu governo com ele, e eles construíram para ele um palácio muito grande para sua habitação real e sede, e eles fizeram um grande trono para ele, e Zepo reinou sobre a terra inteira de Chitim e sobre a terra de Itália por 50 anos. Capítulo 62. Guerras e contendas das nações da África. No ano de 79 dos israelitas no Egito, morreu Ruben filho de Jacó, na terra do Egito. Ruben tinha 125 anos de idade quando ele morreu, e eles colocaram-lhe um caixão, e ele foi dado nas mãos de seus filhos. E no ano 80, morreu seu irmão Dan, ele tinha 120 anos na sua morte, e ele também foi colocado em um caixão, e dado nas mãos de seus filhos. Naquele ano morreu Xuzon rei de Edom, e depois dele reinou Hadad, filho de Bedade, por 35 anos, e no ano 81, morreu Issacar, o filho de Jacó, e Issacar tinha 122 anos de idade no momento da sua morte, e ele foi colocado em um caixão no Egito e entregue nas mãos de seus filhos. E no ano 82 dos israelitas no Egito, Azer, seu irmão, morreu, ele tinha 123 anos de idade no momento da sua morte, e ele foi colocado em um caixão no Egito e foi dado nas mãos de seus filhos. E no ano 83, morreu Gade, ele tinha 125 anos de idade em sua morte, e ele foi colocado em um caixão no Egito e foi dado nas mãos de seus filhos. E aconteceu no ano 84, que é o ano 50 do reinado de Hadad, filho de Bedade, rei de Edom, que Hadad reuniu todos os filhos de Esaú, e ele tinha todo o seu exército em prontidão, cerca de 400.000 homens, e eles dirigiram-se para a terra de Moabe, e eles foram para lutar com Moabe e torná-los tributados a eles. E os filhos de Moabe souberam disto, e eles tiveram muito medo, e foram aos filhos de Midian para ajudá-los a lutar com Hadad, filho de Bedade, rei de Edom. E Hadad veio à terra de Moabe, e Moabe e os filhos de Midian saíram para encontrá-los, e eles colocaram-se em posição de batalha contra ele no campo de Moabe. E Hadad lutou com Moabe e lá ficaram dos filhos de Moabe e Midian, cerca de 200.000 homens mortos. E a batalha foi muito ruim para Moabe, e quando os filhos de Moabe viram que estavam perdendo a batalha enfraqueceram as mãos e viraram as costas, e partiram deixando os filhos de Midian continuar a batalha. E os filhos de Midian não sabiam das intenções de Moabe, mas eles reforçaram-se em batalha, e lutaram com Hadad e todo o seu exército, e toda Midian caiu diante dele. E Hadad derrotou Midian em uma pesada batalha, e ele matou-os ao fio da espada, e não deixaram remanescentes daqueles que vieram para ajudar Moabe. E quando todos os filhos de Midian tinham perecido na batalha, e os filhos de Moabe tinham escapado, Hadad fez Moabe pagar-lhes tributos, e ficaram sob sua mão, e eles deram um imposto anual como foi ordenado, e Hadad virou-se e voltou à sua terra. E na virada do ano, quando o resto do povo de Midian que estava na terra ouviu que todos os seus irmãos tinham caído na batalha com Hadad por causa de Moabe, porque os filhos de Moabe tinham virado as costas em batalha e deixaram Midian para lutar sozinhos, então 5 dos príncipes de Midian resolveram com o resto de seus irmãos que permaneceram na terra, ir lutar contra Moabe para vingar a causa de seus irmãos. E os filhos de Midian foram a todos os seus irmãos, e os filhos do leste e todos os seus irmãos, todos os filhos de Queturá, para virem ajudar Midian a lutar contra Moabe. E os filhos de Moabe souberam disto, e eles tiveram muito medo, pois todos os filhos do Oriente reuniram-se contra eles para a batalha, e os filhos de Moabe enviaram um memorial para a terra de Edom, para Hadad filho de Bedade, dizendo: Venham agora até nós, e ajuda-nos, e nós derrotaremos Midian,
pois todos eles reuniram-se e estão vindo contra nós com todos os seus irmãos, os filhos do Oriente, a batalha para vingar a causa de Midian que caiu na batalha. E Hadad, filho de Bedad, rei de Edom, saiu com todo o seu exército, e foi para a terra de Moabe para lutar com Midian, e Midian e os filhos do Oriente lutaram com Moabe, no campo de Moabe, e a batalha foi muito feroz entre eles. E Hadad derrotou todos os filhos de Midian e os filhos do Oriente ao fio da espada, e Hadad nesse momento livrou Moabe das mãos de Midian, e aqueles que permaneceram de Midian e dos filhos do Oriente, fugiram de diante de Hadad e seu exército, e Hadad perseguiu-os às suas terras e derrotou-os em uma pesada derrota, e os mortos caíram na estrada. E Hadad livrou Moabe das mãos de Midian, pois todos os filhos de Midian tinham caído ao fio da espada, e Hadad virou-se e voltou para sua terra. E a partir desse dia para cá, os filhos de Midian odiaram os filhos de Moabe, porque eles tinham caído na batalha por causa deles, e houve uma grande e poderosa inimizade entre todos eles, todos os dias. E todos os que foram encontrados de Midian na estrada na terra de Moabe pereceram pela espada de Moabe, e todos os que foram encontrados de Moabe na estrada na terra de Midian, morreram pela espada de Midian. Assim fez Midian a Moabe, e Moabe a Midian por muitos dias. E aconteceu nesse momento que Judá filho de Jacó morreu no Egito, no ano 86 da vinda de Jacó para o Egito, e Judá tinha 129 anos de idade em sua morte, e eles embalsamaram-no, e colocaram-no em um caixão, e ele foi dado nas mãos de seus filhos. E no ano 89, morreu Naphtali, ele tinha 132 anos de idade, e ele foi colocado em um caixão e dado nas mãos de seus filhos. E aconteceu, no ano 91 dos israelitas no Egito, que é o 30º ano do reinado de Zepo, o filho de Ulifaz, o filho de Esaú, sobre os filhos de Chitim, os filhos da África vieram sobre os filhos de Chitim para saqueá-los como de costume, mas eles não tinham vindo a eles por 13 anos. E eles vieram a eles nesse ano, e Zepo o filho de Ulifaz foi a eles com alguns de seus homens e atacou-os desesperadamente, e as tropas da África fugiram diante de Zepo, e os mortos caíram diante dele, e Zepo e seus homens perseguiram-nos, foram e derrotaram-nos antes que eles estivessem perto da África. E Angéas rei da África soube o que Zepo tinha feito, e ele se preocupou muito, e Angéas teve medo de Zepo todos os dias. Continua.